Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império. Pessoal, vamos direto à nossa dica gramatical de hoje. Vamos apresentar uma estrutura observando o comportamento de um verbo modal, tá? E logo após faremos um comparativo com a língua portuguesa, tudo bem? A frase é bem simples. It could be. Só isso. It could be. Bom, vejamos. Could, ele é um verbo modal e equivale a dois tempos verbais no comparativo com a língua portuguesa. Podia e poderia, não é? Portanto, vamos observar, tá, que o tempo verbal ele vai apresentar uma variação de acordo com o contexto, tudo bem? Então, vamos puxar pela memória aí, né? No ano de 1986, né, nós tivemos assim o privilégio, né, pessoal aí da Jovem Guarda aí, né, teve o privilégio de ir ao cinema e assistir Top Gun, Asas Indomáveis, não é? Não precisa de apresentação, né? Tom Cruise, né, Val Kilmer, Kelly McGillis, Tom Skerritt e uma gama lá de bons atores lá, não é? Direção de Tony Scott, música de Harold Faltermeyer, sucesso tremendo. É o seguinte, ó, a cena, né, que eu quero fazer o comentário é aquela cena onde o Tom Cruise, não é, o personagem, não é, o Maverick, não é? Ele canta aquela música You Have Lost That Loving Feeling para impressionar Charlie, sem saber quem ela era, né? A personagem de Kelly McGillis, não é? E aí no final lá, né, na conversa, ela dá chega pra lá nele, dá um fora nele, não é? E vai na mesa sentar lá com o amigo dela. E num determinado momento ele percebe que ela levanta da mesa e vai até lá, né, o banheiro lá, não é? E aí ele vai atrás. E aí, chegando no banheiro de mulheres, começa lá a conversa entre eles, não é? E quase no finalzinho da conversa, não é? Ela diz, não é? E aí? O que pretende fazer, né? Porque ele passa uma cantada nela lá, não é? Aí ela diz, né? E aí? O que é que você vai fazer, né? Vai jogar-me aqui em cima deste balcão e resolver tudo de uma vez? Aí ele fala. Ele segura o balcão, né, verifica se o balcão está bem firme, não é? Aí faz, né, a brincadeira lá também, não é? It could be. It could be. Aí que entra a questão. Poderia ser ou podia ser? Porque existe uma diferença entre podia ser e poderia ser. Então, naquela situação, ele segurou o balcão, verificou, né? Deixa eu verificar aqui se o balcão está seguro, né? Para saber se não vai ter problema nenhum, né? Aí ele, aqui podia ser um bom lugar. Podia ser, se você quisesse. Tá vendo? Portanto, olha que interessante. Nesse caso, no comparativo com a língua portuguesa, could corresponde a pretérito imperfeito e não a futuro de pretérito. Porque poderia ser, está por vir. Podia ser, é aquela história. Ele diz assim, ó, olha, o balcão está seguro, então eu acredito que, não é? Isso aqui seria um ótimo lugar, não é? Portanto, podia ser um bom lugar, caso você quisesse. Seria mais ou menos essa linha. Portanto, ao falarmos poderia ser, tá? É futuro de pretérito. Então, por exemplo, assim, ó, poderia ser se eu tivesse tempo para fazê-lo. Portanto, aí abre uma condicional. Se eu tivesse tempo para fazê-lo, poderia ser. Poderia ser se eu tivesse tempo para fazê-lo, se eu tivesse tempo para ajudá-lo. É só para que possamos entender um pouquinho. Porque eu admito, eu concordo, não é, em gênero, número e grau, que é muito complicado, tá? O estudo de verbos modais, principalmente quando comparamos
ao português, tá? Porque é aquela história. Could, ele apresenta a sua variação dependendo de contexto. Então, a partir do momento que conhecemos conjugação de tempo verbal em português, fica bem mais fácil, tá? Fica bem mais fácil de passar a ideia que queremos que seja entendida, não é? Portanto, é uma coisa bem interessante, porque quando você fala assim, ó, podia ser um bom lugar. Olha, eu estava olhando aqui, não é? Esse terreno, não é? Podia ser um bom lugar para construirmos a nossa casa. Olha aí. It could be a good place for us to build our house. Percebe? Porque quando você apresenta domínio, não é? Na língua portuguesa, você sabe o que você está falando na língua portuguesa, você consegue transmitir a mesma mensagem, verter esta mensagem para o idioma inglês. Porque, ó, I was observing that place and I think it could be a good place for us to build our house. Eu estava observando este lugar e eu acho que podia ser um bom lugar para construirmos a nossa casa. Portanto, percebe-se claramente que ao ter domínio da língua portuguesa, você consegue comunicar-se na língua inglesa sem o menor problema. Sem o menor problema. É muito simples. O que parece ser complicado, não é complicado. Basta que tenhamos uma visão diferente. Basta que tenhamos uma visão diferente. Ao invés de decorar estrutura gramatical, vamos tentar entender a estrutura gramatical e saber quando, onde e por que usá-la. Sabendo disso, fica muito mais fácil. É muito mais fácil. Não tenho a menor dúvida disso. Não? Portanto, a estrutura it could be, para que possamos assim ter uma visão assim bem mais ampla, equivale a 2 tempos verbais, tá? Isso, veja bem, quando eu falo equivale a 2 tempos verbais, eu não estou dando uma tradução ali exata, não existe exatidão, tá? Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, equivale, portanto, você pode, no comparativo, traduzir, por exemplo, podia ser como poderia ser. Então, por exemplo, vamos supor assim, ó, it could be dangerous. Podia ser perigoso ou poderia ser perigoso? Porque se estamos trabalhando a ideia de possibilidade, tá? O poderia, ele não encaixa aí. Poderia ser. Poderia estar por vir. Podia ser, existe a possibilidade, não é? Ou seja, existe a possibilidade de um perigo eminente. Então, podia ser perigoso. Olha, if I were you, I wouldn't do it. Why? Because it could be dangerous. Se eu fosse você, não é? Eu não faria isso. Por quê? Porque seria perigoso. Podia ser perigoso, né? Tá vendo? Então, if I were you, I wouldn't do it. I wouldn't do it. Why? Because it could be dangerous. Então, se eu fosse você, eu não faria isso. Por quê? Porque podia ser perigoso. E não poderia ser perigoso. Então, percebe-se, quanto melhor for o conhecimento da língua portuguesa em relação à conjugação de verbos, melhor será a qualidade do seu inglês, tá? Então, um conselho de professor, não é? Procure, assim, levar a sério o estudo da gramática da língua inglesa e principalmente da gramática da língua portuguesa para que você possa ter uma comunicação, assim, clara e objetiva, para que você saiba o que está falando e tenha certeza de que o nativo vai estar entendendo tudo aquilo que você vai estar falando, tudo bem? Uma dica legal, tá? Espero realmente tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes,
aqui da Império Conla Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.